Oi para cada um que está aí do outro lado nos acompanhando. Nós vamos começar mais uma história e eu vou convidar você agora para que a gente juntos conheça uma história muito legal e uma história que vai nos ajudar na nossa vida diária. E quem vai nos ajudar a contar essa história é o garoto Juquinha. Nós vamos conhecê-lo hoje. E a nossa história tem como texto base o texto lá de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, convide seu pai, sua mãe, aqueles que estiverem aí na sua casa nesse momento, para que juntos a gente possa ler o texto e acompanhar a história, tá? Então, olha, Juquinha é esse garoto aqui. Juquinha conheceu a Jesus Cristo. E Juquinha agora estava trilhando um novo viver, um viver a partir de Jesus. E ele queria mais e mais crescer nesse conhecimento, nessa graça maravilhosa de vida que ele tinha nesse viver novo em Jesus Cristo. E para que ele pudesse crescer mais e mais, logicamente ele deveria contar com a Bíblia. Isso. Juquinha foi na igreja dele um dia e ouviu a leitura e a explicação do texto que a gente vai ler hoje. E ajudou muito na vida de Juquinha. Sabe por quê? Porque agora que ele era uma nova pessoa em Jesus Cristo, ele precisava mudar algumas coisas. Juquinha era um garoto legal, mas ele sempre arrumava briga com as pessoas. Ele não conseguia ficar de boca fechada. Ele sempre tinha que fazer prevalecer a ideia dele, a posição dele. E por causa disso, ele arrumava muita confusão. Brigas e mais brigas. E isso foi entristecendo o coração dele, porque ele queria, agora em diante, que conhecia Jesus, mudar isso na vida dele. Ele compreendeu que ele precisava mudar. E quem o ajudou? Próprio Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus. Vamos acompanhar a leitura, então? Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Este texto aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo para os crentes de Éfeso, da cidade de Éfeso. Paulo, ao escrever esta carta para ele, antes daquilo que nós lemos aqui, passou várias recomendações a respeito do procedimento diário de vida. Procedimento nos relacionamentos uns com os outros, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, com as pessoas que não conhecem a Cristo. Enfim, Paulo colocou para eles aqui uma visão de que agora, porque eles eram novas criaturas em Cristo Jesus, eles iriam viver de acordo com esta nova vida. Não mais aquele velho proceder, não mais as brigas, né, Juquinha? Mas que agora eles deveriam ter um novo comportamento.
E nesta palavra que o apóstolo Paulo escreveu, ele termina a sua carta de recomendações de procedimentos aos cristãos, dizendo que quem iria ajudá-los neste viver diário seria o próprio Jesus Cristo, que deu a eles uma nova vida. Se Cristo nos deu uma nova vida, é o próprio Jesus que vai nos orientar e vai nos capacitar pelo poder do Espírito a vivermos essa nova vida. Então, aqui, através da figura da armadura, eles puderam ver que Jesus estava presente, fortalecendo-os e capacitando-os a viver esta nova vida. Mas o que é essa armadura de Deus? Paulo aqui buscou a figura da armadura dos soldados romanos. Eles tinham uma vestimenta especial para a batalha, quando eles iam para a guerra. E através desta figura, Paulo mostrou que Jesus Cristo é para nós como uma roupagem, uma vestimenta para a nossa batalha diária na nossa vida. E isso então iria ajudar Juquinha a um novo procedimento na vida em Cristo. E isso também vai nos ajudar, vai te ajudar aí do outro lado, a ser uma pessoa nova em Cristo Jesus, que vai refletir na sua vida diária a pessoa de Jesus. Então é uma nova conduta que nós devemos ter, né? Já que nascemos de novo em Cristo Jesus. Então nós vamos conhecer agora cada parte desta armadura que representa a própria pessoa de Jesus Cristo na nossa vida hoje. E aqui, Juquinha vai começar nos relembrando aquilo que ele aprendeu na escola dominical, lá da igreja dele. A primeira peça da armadura está em Efésios capítulo 6, que nós lemos, a primeira parte do versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Isto lembrava o cinturão do soldado romano, o cinto que ele colocava e que iria capacitá-lo, então, a se defender dos ataques. Este cinturão aqui colocado na nossa vida representa então para nós a pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade. A verdade que nos ajudará a trilhar o nosso caminho, o nosso procedimento dia a dia na nossa vida. Veja só, ele colocou o cinturão da verdade. E este cinturão nos lembra, então, que Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo disse que ele era a verdade, que ele era um caminho, que ele era a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode se relacionar com Deus se não for através de Jesus Cristo. Então, a verdade de Jesus em nossa vida nos ajuda a crescer nos nossos procedimentos diários dessa nova vida em Cristo que nós temos hoje. Mas prosseguindo, o versículo de número 14 ainda diz assim, na parte B do versículo: e vestindo-vos da couraça da justiça. Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus realizada na nossa vida. Jesus Cristo, então, é como que essa couraça que os soldados vestiam. Vamos vestir aqui o Juquinha com essa couraça da justiça. Tá meio difícil de entrar aqui, mas vai entrar. Olha só. Ele vestiu esta couraça da justiça, que é Jesus Cristo na vida dele, certo? Opa! Vamos de novo aqui. No final vai dar tudo certinho, ele vai ficar bem vestido aí. Veja só, ele colocou agora aqui esta parte que é uma couraça,
que também serve para proteção da vida do soldado. E nós também somos chamados de soldados, de combatentes na nossa vida diária em Cristo Jesus aqui neste mundo. Nós lutamos cada dia para poder proclamar a palavra de Jesus a partir da nossa vida, a partir também das nossas palavras. E Juquinha queria fazer isso. Por isso ele sabia que a presença de Jesus funcionava na vida dele como uma couraça de proteção. Ele estava protegido pela justiça de Deus alcançada em Cristo para nós. Cristo é a nossa justiça. Veja só como ele está ficando bonito e capacitado para toda boa obra, para a vida nova em Cristo Jesus. Mas ainda, continuando, o versículo de número 15 nos mostra uma outra parte desta armadura. Diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos colocar aqui? O evangelho da paz vai ser como que o calçado na vida do Juquinha, para ele poder caminhar em Cristo. Isso, olha só, ele está ficando aqui pronto com esse calçado. Ele vai caminhar na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o evangelho da paz para nós. Então Juquinha agora tinha um novo caminho a seguir, que é Jesus. Ele tinha um novo procedimento, segundo estas boas novas, segundo este evangelho. Ele iria caminhar, crescendo na pessoa de Jesus, se fortalecendo cada dia para anunciar, à medida que ele caminhava, que a vida eterna está em Jesus, o Filho de Deus. E assim Juquinha estava cada dia se fortalecendo e se preparando a cada dia para ser de fato um embaixador de Jesus Cristo, representar Jesus por onde quer que ele fosse, por onde quer que ele caminhasse. Mas temos mais peças dessa armadura ainda para conhecer. Vamos continuar? O versículo de número 16 diz assim para nós: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo, que é o diabo, ele não quer o nosso progresso. Ele não quer o progresso dos cristãos, ele não quer o progresso da igreja. E ele muitas vezes nos ataca de diversas formas, querendo sempre nos fazer cair. Mas a palavra de Deus disse que Jesus também na nossa vida é como um escudo que a gente usa para que com ele a gente se defenda das flechas que o inimigo joga sobre a nossa vida. E veja só, ele vai colocar este escudo agora. Olha! Jesus Cristo nos defende do ataque do inimigo. Jesus está presente para apagar todos os dardos inflamados. O que é um dardo inflamado? É como que se fosse lá no passado eles usavam uma flecha, na qual era ali ateado fogo. E quando ela era lançada, ela iria atingir lá o alvo e incendiar e queimar tudo. Mas Jesus não deixa. Pela força do seu poder na nossa vida, estes dardos inflamados do inimigo são apagados diariamente. Jesus é aquele que nos protege e nos dá força para continuar caminhando nesse novo procedimento de vida. Mas a armadura ainda continua dizendo que há mais uma coisa para nós. No versículo de número 17 diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Olha só, nós vamos colocar em Juquinha agora. Sabe o que é isso daqui? O capacete da salvação é Jesus Cristo constantemente transformando as nossas mentes,
transformando a nossa mentalidade, o nosso pensamento, para daí gerar um novo procedimento e a certeza de fé de que ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e conquistou-nos salvação e cura dos nossos pecados. Salvação, o capacete da salvação, que simboliza a certeza de que somos salvos e de que podemos caminhar em fé em Cristo Jesus e vencermos. Juquinha colocou este capacete. Eu tenho certeza que Jesus também aí na sua vida é a fé verdadeira, é a certeza de fé. Mas ainda não para por aí. O versículo de número 17, na parte B, ainda diz para nós que além do capacete da salvação, tem também para nós a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela funciona para nós como uma espada com a qual nós vamos nos defender das mentiras do mundo, das mentiras de Satanás, das mentiras das nossas emoções que muitas vezes querem nos enganar. A palavra de Deus é o recurso para nós vencermos nesta batalha. Vamos colocar aqui nas mãos de Juquinha? Olha, ele está com a espada e agora é completamente revestido de Cristo Jesus. Ele caminha para um novo procedimento de vida. Ele agora, cada dia mais, vai crescer na fé, vai crescer em uma nova estatura, a estatura de Cristo, que é aquele homem perfeito que conquistou para nós salvação. Juquinha vai crescer e cada um de nós, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, todos nós que estamos hoje em Cristo Jesus, podemos crescer para um novo procedimento de vida, um procedimento que tem a ver com o reino para o qual nós nascemos, que é o reino de Deus. Não é o reino deste mundo, porque este mundo já está condenado, este mundo jaz no maligno, este mundo procede conforme os desejos do maligno e os desejos da carne daquele que ainda não nasceu para Cristo Jesus, mas nós que estamos em Cristo, que nascemos de Cristo Jesus, temos um novo procedimento, o procedimento que combina com o reino de Deus. Por isso estamos crescendo aqui, de fé em fé, caminhando cada vez mais para o alto, olhando para aquele que é o autor, para aquele que é o consumador, que conquistou para nós uma nova vida. Temos fé nele, Jesus Cristo. É assim na vida de Juquinha, é assim na minha vida e na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Que seja assim na sua vida também. Amém?